Senhores e senhoras, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um semestre de aulas. Eu acredito que esse seja o último semestre de vocês, se eu não estou enganado. Deixa eu confirmar isso aqui. Não tenho o arquivo aqui da minha lotação. Mas eu acredito que esse já seja o último semestre de vocês, né? Vocês já são licenciandos em pedagogia. E antes de qualquer coisa, parabéns por terem chegado até aqui, né, por já estarem nessa reta final. Sem dúvidas, é uma conquista muito grande, né, para a carreira de vocês, para a formação acadêmica de vocês, e talvez para algumas pessoas até uma conquista muito pessoal, né? Naturalmente, nas tantas turmas de pedagogia que eu já dei aula aqui na Unip em Santana, eu já pude presenciar aí muitas pessoas que trouxeram para as suas vidas a graduação como um desafio, como uma meta, né? E é bem interessante perceber isso e ver a disposição de vocês em continuar estudando. Claro que nós não estamos nas condições que nós queríamos, né? A gente continua nesse método online de estudos. Particularmente, sei que muitos alunos não gostam desse método. Eu, particularmente, enquanto professor, também não gosto. Mas a gente tem que trabalhar com as ferramentas que tem, né? E com as possibilidades que nos são dadas. Então, continuaremos aqui nesse método online de estudos até segunda ordem. E a gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso ali mais para frente, né? Destrinchar um pouco melhor sobre esse assunto, né? Questão de método de aulas, né? Bom, pelas minhas observações aqui, eu estava olhando as minhas listas de frequência aqui das minhas turmas e tudo mais. Eu não me recordo de ter em algum momento lecionado para vocês. Se alguém aqui, porventura, já teve aula comigo, peço perdão porque realmente não lembro. Provavelmente essa seja a primeira experiência de vocês aí comigo. Se alguém quiser confirmar, né? Se alguém quiser abrir o microfone e confirmar, porque eu realmente não me recordo de em algum momento ter dado aula para vocês durante esse tempo que eu sou docente aqui do curso de pedagogia. Alguém confirma essa informação? Boa noite, professor. Está ouvindo? Boa noite, estou ouvindo. Eu sou Amanda, realmente o senhor é o primeiro semestre, né, que está dando aula para a gente. Perfeito. E já é o primeiro semestre que eu dou aula para vocês, já é o último semestre de curso de vocês, né? Isso. Sim, Muito, sim. muito bem. Então, assim, eu queria que a gente tivesse a oportunidade de ter esse momento de apresentação presencialmente. Então, a gente vai repetir isso no futuro, né? Caso nós tenhamos aulas presenciais aí ainda esse semestre, certo? Mas, como a gente nunca teve aulas juntos, eu sou o professor Bruno. Sou especialista em gestão e docência no ensino superior. Sou docente aí da casa há quase 2 anos, né? Depois de amanhã, dia 4, eu completo 2 anos como docente do curso de Pedagogia e do curso de Administração da Unip, e especificamente aqui na unidade de Santana. Estou aqui, né, tendo o prazer de ter uma turma formanda já aqui nas minhas mãos. É uma responsabilidade muito grande, né? E confesso que eu estava ansioso por essa experiência, né? Ter uma turma formanda estudando comigo. E como eu estava falando no começo, né, complementando aquilo que eu estava falando no começo, né, vocês, sem dúvida alguma, né, estão de parabéns por essa conquista, por terem chegado até aqui. Eu sei que muitos de vocês podem estar até mesmo cansados, né, porque
a caminhada acadêmica ela não é fácil. Eu falo isso porque eu tive que cursar minha graduação de 5 anos. Então, quando a gente chega na reta final, no último semestre, tem as disciplinas, aí tem a questão de comprovação de carga horária do curso todo, entre o TCC, entre estágio, e aí tudo acontece de uma vez só, e você tem que dar seu jeito de administrar o seu tempo e fazer tudo aquilo, porque é o último semestre e nada pode dar errado. Então, podem ficar muito tranquilos que eu sei muito bem o que é essa ânsia, né? Eu sei muito bem o que é essa agonia do acadêmico durante esse semestre final de estudos, né? E mesmo o curso de vocês sendo um curso de período mais curto, né? O curso de vocês é de 3 anos, são 6 semestres. Mas isso não tira, né? Isso não tira realmente a beleza do curso de vocês, né? É uma coisa que eu gosto muito de comentar com as turmas que eu passo, né? Das quais eu nunca dei aula, que até certo tempo, eu não sei se isso ainda acontece, eu espero que não, mas até certo tempo eu via bastante as pessoas falando, zombando do curso de pedagogia da Unip, né? Ah, curso barato, que é ruim, a pessoa não tem opção e vai estudar pedagogia na Unip. E muito pelo contrário, gente, eu falo isso até por experiência não exatamente própria, mas de alguém muito próximo de mim. A minha mãe, né? Ela é formada em pedagogia pela Unip, não aqui de Santana, mas na unidade de Macapá, né? Já tem mais ou menos quase 2 anos que ela é formada já em pedagogia pela unidade de Macapá. E posso afirmar para vocês com toda a convicção que a Unip ela possui uma metodologia que é muito mais rigorosa, muito mais aplicada do que cursos de outras faculdades, outras instituições de ensino superior, que as pessoas têm aí, absorvem como se fossem as boas, as melhores, né? Então, eu sei que provavelmente vocês não devem dar ouvido para essas coisas, mas não absorvam esse tipo de comentário debochado, porque eu posso falar até mesmo por mim, enquanto docente, né, da disciplina, que eu sempre gosto de exigir o melhor dos meus alunos, mas, ao mesmo tempo, entregar o meu melhor como professor para eles. Então, eu não sei se de repente você chegar a ter contato com outras pessoas do curso, né, ou outros acadêmicos da instituição, para perguntar a meu respeito, né, professor novo, nunca tive aula com ele, como é que ele é? E provavelmente, se vocês já tiveram esse contato, já devem ter ouvido alguns comentários muito ruins, né? Tipo, o professor é muito chato, ele é muito exigente, né? Ele briga. Então, realmente esses comentários eles são verdade. Eu sou chato, eu sou cobrão, às vezes eu dou puxão de orelha nos meus alunos. Professor, mas a gente está na faculdade, a gente faz o que a gente quer, não é mais uma escola que o professor tem que estar no pé do aluno ali, brigando, e pipipi, popopó. Faz sentido, você está correto. Entretanto, eu preciso, primeiro, valorizar o emprego que eu tenho, né? E valorizar o futuro de vocês, porque eu compreendo que você não brinca com o futuro das pessoas, e no momento que eu estou aqui na posição de professor, eu estou interferindo no futuro de vocês, eu estou colaborando com o futuro de vocês, né? A vida acadêmica de vocês, a vida profissional de vocês. Então, eu estou colocando um dedo aí, por menor que seja, e por tão pouco tempo que seja, né? Nas vidas de vocês, na vida profissional, vida acadêmica, enfim, né? E preciso que vocês também aprendam a valorizar o tempo e os recursos que vocês investem para ter esse diploma, né? Assim como eu, na minha época de graduação e de especialização, precisei valorizar tudo que eu tive que investir para ter os diplomas que eu tenho hoje, né? Seja os recursos, né, o dinheiro que você paga ali com a mensalidade da instituição, seja, enfim, transporte, alimentação, outros gastos que você tem periodicamente com trabalhos, enfim, né? É muito importante que a gente dê valor a essas coisas, né? Isso lá na frente a gente vai olhar, isso depois vocês vão, né? Porventura podem lembrar disso no futuro. Mas eu, por exemplo, olho muito para o esforço que eu tive durante a graduação.
Então, na graduação não tinha carro, na graduação eu não sabia dirigir, na graduação eu tinha que andar de ônibus, correndo risco de assalto, como já foi assaltado muitas vezes, né? Mas hoje eu lembro da minha graduação e todos os esforços que eu tive que fazer para ter meu diploma, né? É uma lembrança muito boa e eu espero que vocês também lembrem disso com muito carinho lá na frente, né? E especialmente quando a gente fala de uma situação, né, uma realidade pandêmica como a que a gente vive hoje, né? Esse maldito micróbio, né, que não deixa a gente em paz e revirou as nossas vidas de ponta cabeça, e ninguém esperava que a gente fosse passar por tudo isso, né? Ninguém estava pronto para uma pandemia dessa magnitude, dessa proporção. E claro que a Unip, assim como qualquer outra instituição de ensino superior, assim como qualquer outra empresa, assim como qualquer outra pessoa, teve que se readaptar conforme as coisas foram passando, né? Vocês bem devem se recordar que lá no primeiro semestre de 2020, né, que foi quando a quarentena começou aqui no nosso estado, mais ou menos ali na metade para o final de março, a gente adotou diversos métodos para poder continuar estudando, né? Eu falo vocês com outros professores. Tivemos que ir para a plataforma, né, para o AVA, tivemos que ir para o e-mail, para o grupo de WhatsApp. Eu, particularmente, cheguei até a ir para o YouTube com os meus alunos, então gravava aulas e mandava para o YouTube para eles assistirem, enfim, né? Então, os métodos foram os mais diversos porque ninguém estava pronto para isso e, de fato, houve, né, uma desordem ali, mas era porque ninguém estava preparado para simplesmente parar tudo e ter que ir para casa. Ninguém estava pronto para isso. Então, já o 2020.2 a gente conseguiu trazer um pouco mais de organização, né? Aqui com a implantação do Microsoft Teams para a gente estudar. Claro que é uma ferramenta um pouco pesada, não é todo dispositivo que consegue carregar ele muito bem. Às vezes nem o meu celular não é ruim, às vezes nem meu celular não carrega direito, às vezes a internet não colabora, afinal de contas estamos no Amapá, né? Que a gente pode achar, minha internet é boa, mas ela não é boa, ela só é aceitável para você utilizar, né? Então, aqui a internet é ruim, o Wi-Fi às vezes não fica bom, 4G às vezes não funciona em todo lugar, então é bem complicado lidar com a nossa realidade aqui. Então, claro que mesmo eu sendo um professor assumidamente exigente com os meus alunos, e eu sou exigente, gente, não se enganem, eu sou de fato exigente com os meus alunos, e eu espero o melhor deles, eu cobro o melhor deles, eu não vou ser insensível com a realidade de cada um. Então, por exemplo, trabalhos em grupo, enquanto a gente estiver em quarentena, em pandemia, eu nunca vou cobrar de vocês. Primeiro porque eu não quero expor as vidas de vocês, né? Fazer vocês, sei lá, se aglomerarem, ficarem transitando por aí. Eu não quero ser ocupado de alguma coisa afetar a saúde de vocês e por culpa minha, né? Eu não quero carregar essa culpa comigo. Às vezes a pessoa não tem internet em casa, eu falo internet fixa, né, Wi-Fi, cabeado, enfim, né, não tem um computador para fazer um trabalho escrito, um slide, uma pesquisa. Então, tem certas coisas que eu não vou cobrar de vocês em razão da nossa atual realidade, né? E isso é uma coisa sensata, é uma coisa justa. Então, claro que à medida das minhas possibilidades e das possibilidades de vocês, algumas cobranças vão ser feitas com relação principalmente aos estudos, porque os estudos eles são para vocês, eles não são para mim, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito de clarear com os meus alunos, porque às vezes pensa assim, o professor Bruno mandou a gente fazer tal coisa, mandou responder essa atividade, sei lá, pediu para fazer um resumo disso aqui, eu detesto o resumo. Não é para mim que vocês estão fazendo, não é para mim que vocês estão estudando, não é para mim que vocês estão respondendo uma atividade, não é para mim que vocês estão fazendo um resumo, é para vocês. É para o futuro de vocês, é para a formação de vocês, é para a vida profissional de vocês. Então, nunca coloquem na cabeça de vocês que se eu peço algo é para mim. Não é para mim, é para vocês. É sempre para vocês. Tipo, tudo que eu peço, tudo que eu faço, todo o meu desempenho como professor em sala de aula, sempre é levando em consideração o que é mais importante e o que é melhor para vocês, e não para mim. Tipo, a fase de eu precisar algo para mim já passou tem um bom tempo, né? Já com 2 anos que eu já tenho meu diploma de especialista. Então, já tem um tempinho que eu não me incomodo de pedir que um aluno estude para mim. Eu sou aluno e precisar estudar para mim. Então, minha função aqui sempre vai ser ajudá-los, cooperar com os estudos de vocês, cooperar com a vida acadêmica de vocês,
tá? Às vezes pode acontecer de vocês chatearem comigo por conta de alguma decisão que eu tomar, por conta de alguma situação que, sei lá, pode ter chateado vocês por alguma forma, mas sempre, né, com o intuito de alçar o bem de vocês. É sempre o bem de vocês que eu estou preocupado. Então você pode até pensar, pô, mas o professor Bruno, ele fez isso aqui, eu não curti, eu não gostei. A gente pode até sentar e conversar. Senta aqui, vamos conversar, me fala o que você sente, eu te falo o que eu acho, a gente entra, né, num consenso aqui. Afinal de contas, eu não estou numa escola de ensino médio, estou numa faculdade, somos todos adultos, e eu acredito que a gente pode conversar de igual para igual. Né? Eu ouvi meu aluno, e o aluno me ouvir, e a gente entra num consenso. Né? Todo mundo aqui é grandinho, e eu acho que a gente pode resolver as coisas no diálogo, sem necessidade de animosidades, né, discussões, brigas, enfim, qualquer outro tipo de sentimento ruim. Então, a gente pode sempre conversar e estar nesse contato. Eu não sei se vocês têm representante de turma, mas se por acaso tiver, e se ele estiver aqui na chamada, por favor, depois que a reunião acabar, manda uma mensagem para mim aqui no privado do Teams, para eu te dar meu número de celular, que é meu WhatsApp, e aí eu vou estar mantendo esse contato sempre com o representante de turma. Tá? Para verificar algumas questões, de repente passar alguns avisos, passar algum material extra, enfim. Né? Claro que essa comunicação sempre vai acontecer aqui no Teams, mas vou fazer esse extra aqui de comunicar com o grupo, com o representante de vocês, que acredito que ele faz uma comunicação muito mais rápida, de repente por WhatsApp ou por alguma outra plataforma, do que aqui por esse aplicativo, que nem sempre todo mundo dá atenção. Né? Às vezes as notificações dele não são tão boas, falo isso por experiência própria, então eu não vou confiar 100% nele. E por também não confiar 100% nesse aplicativo, vocês já estão, né, carecas de saber que as aulas aqui ficam gravadas, então existe a possibilidade, né, de, não participando da aula ao vivo, você entrar aqui na plataforma, né, verificar o agendamento da aula da semana e assistir a aula gravada. Inclusive, eu estou gravando, eu espero que esteja gravando a aula aqui, que eu dei o comando para gravar. Mas eu sei que muita gente não consegue entrar no aplicativo porque é muito pesado, enfim, por N outras coisas. De repente a pessoa deu um bug no aplicativo, não gravou a aula, não consegue abrir, enfim. Pode acontecer de tudo. Né? Pode até voltar o diabo do inferno e fazer o negócio aqui bugar tudo de uma vez. Então a gente não sabe nunca que pode acontecer. As possibilidades são várias. Então, para evitar esse tipo de problema, eu também estou extraindo essas aulas aqui do aplicativo e enviando para o meu canal no YouTube, tá? Porque eu acredito que o YouTube ele é uma ferramenta de muito mais fácil acesso para vocês do que o Teams, né? Porque o YouTube qualquer celular consegue abrir, né? Independente da marca e do modelo de celular que vocês têm, computador, até televisão faz isso, tablet, né? Você consegue acessar o YouTube com muito mais facilidade em vários dispositivos do que o Teams, que ou você acessa pelo computador ou você acessa pelo celular. E ele não é tão prático, tão intuitivo e tão leve. Então, eu vou fazer esse esforço de todas as semanas, todo final de semana, enviar a aula da semana para o YouTube. Vai ficar bem organizado lá, vocês vão ver separadinho por disciplina, né? Para o meu caso, não estou dizendo que os outros professores vão fazer isso, ou que a faculdade ordenou que fizéssemos isso, tá? Essa é uma predisposição minha para que a gente não sinta tanta dificuldade no acesso de vocês às aulas. Ah, professor, então quer dizer que eu não preciso mais vir aqui assistir aula ao vivo? Claro que não. Você tem que continuar vindo para cá, assistindo as aulas ao vivo. Por quê? Primeiro, vai te possibilitar a interação ao vivo para tirar dúvidas, perguntar qualquer coisa. É o melhor jeito de você tirar suas dúvidas com o professor, na hora. Então, você só vai conseguir se você estiver participando da aula ao vivo. Segundo, né, que eu acho que é o mais importante para mim e para vocês, né? Cada vez que eu abro reunião,
o Teams registra cada pessoa que entra e cada pessoa que sai. Então, essa é a minha lista de frequência. Então, eu tenho como saber cada pessoa que entra e cada pessoa que sai da chamada. Se durante a reunião, durante a aula, a pessoa sair 3 vezes da chamada e voltar 3 vezes, o sistema vai acusar para mim que ela saiu 3 vezes e que ela entrou 3 vezes. Então, o sistema registra cada pessoa, cada evento de entrada e de saída. Então, é a minha lista de frequência e eu preciso que vocês estejam presentes nessas reuniões. Às vezes pode acontecer, professor, estou sem energia, estou sem internet, aconteceu alguma coisa, imprevisto. Imprevistos sempre acontecem. Mas vamos fazer esse esforço, né, de estar sempre presente e realmente não havendo possibilidade, caiu um meteoro, o dinossauro voltou, a aula vai estar no YouTube ao vivo, né, desculpa, a aula vai estar gravada no YouTube para vocês, para que vocês tenham esse acesso e consigam se atualizar para não ter prejuízo na aula da semana seguinte. Meu método de trabalho. Eu, particularmente, gosto de trabalhar um capítulo por aula. Isso, claro, dependendo do tamanho do capítulo. Então, primeiro, eu nunca cobro na prova nada do que eu não disser em sala. Então, tudo que vocês forem ver na prova em junho foi dado em sala de aula por mim. Tudo, exatamente tudo. Se cair uma questão falando sobre o cavalo branco de Napoleão, vocês podem ter certeza e procurar no arquivo que vai ter uma aula minha falando sobre o cavalo branco de Napoleão. Podem ter certeza disso. E se porventura, né, por um acaso do destino, eu colocar uma questão sobre algum assunto que eu não comentei em sala de aula, não tem problema. Eu anulo a questão, ponto para todo mundo. Certo? Eu não vou ser bobo aqui de prejudicar vocês, de colocar uma questão sobre uma coisa que eu nunca falei e considerar aquilo e quem errar, errou. De novo, não estou aqui para prejudicar vocês, eu estou aqui para ajudar. Tá? Às vezes pode acontecer de eu dividir um capítulo da apostila de vocês em 2 aulas, porque o capítulo é muito grande. E, além dessa questão da prova, né, de eu só cobrar na prova aquilo que eu ministrei em sala de aula, nem tudo que está na apostila vai ser abordado em sala. Por quê? Porque a apostila ela é um material muito bom, né? A apostila que vocês têm em relação à nossa disciplina é um material muito bom. Entretanto, em razão de nós termos aulas semanais de apenas um encontro, que são 50 minutos, e o material ser muito rico, eu não vou conseguir, eu não vou ter tempo suficiente para tratar de tudo em sala. Então, eu vou selecionar semanalmente aquilo que é mais importante sobre aquele capítulo e vou aplicar durante as aulas, certo? Vocês concentram a atenção naquilo que eu for ministrando a cada aula e, dependendo do tempo, da disponibilidade, do interesse de vocês, vocês podem estudar a parte complementar de cada capítulo que eu for ministrando aqui semanalmente, certo? Então, fiquem tranquilos, eu não vou ficar passando apostilas e apostilas e apostilas para vocês, para ficar tirando xerox, para ir atrás de comprar livro. Se for o caso de eu ter que fazer alguma referência, algum material externo, eu mesmo vou me encarregar disso para vocês. Eu acho que se eu fiz isso uma vez, foi muito, em 2 anos, então acho que vai permanecer desse jeito. Tá? Relacionado a aulas, né? Nosso método de aulas. Inicialmente, nós vamos voltar com aulas presenciais, aulas online, tá? Vamos continuar aqui no Teams. Certamente vocês já devem ter ouvido isso do professor de ontem, né? Não sei quem é professor de vocês, não sei, inclusive, quais são os outros 3 professores de vocês e, particularmente, prefiro até mesmo não saber. Se for o caso de alguma atividade interdisciplinar, aí eu vou fazer questão de conhecer os outros 3 professores. Mas, inicialmente, a gente vai voltar com essas aulas online, tá? Porque ainda não temos um decreto municipal que autorize a volta das aulas nas escolas, certo? Aulas presenciais. E mesmo que a gente volte com as aulas presenciais, elas não vão ser como antes, certo? Porque, apesar de um plano de vacinação já estar em vigor, mas ele ainda está no nosso estado a passos muito, muito curtos, né? Ainda estão sendo vacinados aí os indígenas, os profissionais, né, da frente de batalha do coronavírus. Então, até chegar entre aspas, na população comum, entre aspas, muito entre aspas, vai demorar bastante. Então, estamos sob pandemia, então temos que continuar com os mesmos cuidados que vocês já estão carecas de saber, né? Usa máscara quando for sair, se pegar alguma coisa, lavar as mãos ou usar álcool gel.
enfim, usar luvas quando for o caso, touca, não aglomerar. Você já sabe muito bem disso. Se, né, houver uma melhora nessa situação pandêmica no nosso estado e forem autorizadas as aulas presenciais, a gente vai retornar no modelo híbrido. Né? Que seria esse modelo híbrido? As salas vão ter uma lotação máxima. Eu não lembro exatamente qual é a porcentagem, mas com certeza não teremos mais da metade dos alunos da turma dentro de sala de aula. Né? Ou seja, a gente vai continuar seguindo os protocolos sanitários, né, de distanciamento social dentro das salas de aula na instituição. E os outros alunos, né, aqueles que não tiverem interesse em assistir às aulas presenciais por enquanto, vão ter acesso às aulas online, ou seja, vai ter aula presencial e vai ter aula online para aquele aluno que não estiver na instituição. Vai ser um modelo híbrido até que, de fato, todo mundo esteja vacinado, protegido, né? Seja decretado o fim da pandemia e a gente possa retornar às nossas atividades comuns. Tá? Isso pode acontecer em março, em abril, em maio, em junho, em 2022, 2023, a gente não sabe quando isso pode acontecer, certo? Porque não depende da instituição, depende do governo do estado, depende da prefeitura municipal, depende do andar da pandemia no nosso estado, então depende de fatores externos dos quais nós não temos controle. Nem eu como professor, nem a coordenação pedagógica como responsável da nossa unidade, nem a Unip como a instituição de ensino superior. Então é por isso que eu de antemão já peço a paciência de vocês. Eu sei que é muito delicado e é muito chato ficar assistindo aula online, nem todo mundo gosta, mas é a ferramenta que nós temos para não parar de estudar. E que bom que vocês têm aderido a isso. Boa noite, professor. Boa noite. E que bom que vocês têm aderido a isso, né? Que bom que vocês têm aceitado. Eu sei que deve ser difícil para muitos de vocês, mas tenha em mente que isso vai ter um retorno para vocês depois, tá? Outra coisa que eu precisava dizer aqui, que eu não me recordo agora, mas vamos lá. Quando eu lembrar, eu volto no assunto com vocês, tá? Este semestre, eu não tenho certeza aqui exatamente de como eu falei, de quais são as disciplinas, eu não tive acesso ainda à grade, né? Mas comigo vocês vão estudar avaliação educacional, né? É uma disciplina já do último semestre de vocês, já do sexto semestre do curso de pedagogia, pelo menos aqui pela grade destinada à nossa unidade. E claro que eu não, apesar de eu ter um número relativamente bom de alunos aqui na chamada, e isso particularmente me impressiona bastante, mas eu não pretendo colocar conteúdo hoje para vocês, certo? Eu acho que não seria vantajoso, acho que seria um prejuízo, e eu também não faria aquelas dinâmicas comuns de primeiro dia de aula, né? Todo mundo se apresenta, né? Fala quantos anos tem, a comida preferida, né? O que gosta de fazer nas horas livres. Eu não vou fazer isso aqui com vocês porque vocês já se conhecem, né? Isso é coisa que a gente faz com turmas de primeiro semestre, né? Então, para hoje, opa. Então, para hoje, eu trouxe apenas um panorama geral da disciplina, tá? A gente vai conversar aí sobre algumas coisas muito gerais, alguns aspectos gerais da disciplina, sobre o que a gente vai ver durante esse semestre. E, muito importante, não quer dizer que necessariamente esses tópicos são tópicos que são objeto de estudo, mas que eles, de uma forma geral, representam tudo aquilo que a gente vai ver durante o semestre. Então, primeiro, a gente vai tocar muito, a gente vai conseguir observar muito a questão do contexto de diversidade de saberes e experiências. Mas como assim, professor, esse contexto de diversidade de saberes, diversidade de experiências? Né? Vocês aí, com toda essa carreira acadêmica de vocês, sabem muito bem que dentro do universo educacional, dentro do âmbito da sala de aula, da escola, de maneira geral, o conhecimento, a construção do conhecimento, a construção do saber, ela não é
única, ela não é singular. Você pode construir conhecimento de diversas formas, você pode construir saber de diversas formas, né? E o que vai determinar essas diversas formas? As pessoas, os agentes que vão estar envolvidos aí nesse processo de ensino-aprendizagem. E quais são esses agentes? Né? Principalmente os alunos e o professor dentro de sala de aula e tantos outros, né? Orientador pedagógico, diretor escolar, né? E outros agentes aí que vão estar trabalhando junto à escola. Tá? Então, é muito importante que o acadêmico de pedagogia, o formando de pedagogia, ele tenha essa consciência de que as experiências, o conhecimento que são construídos em sala de aula, eles são diversos. Né? Você, por exemplo, você pode ensinar para uma criança de diversas maneiras que 1 mais 1 é 2. Quando eu estou falando, por exemplo, de uma sala de aula de educação infantil. Né? Então, você pode, por exemplo, você está lá com um quadro, você pega o pincel, 1 mais 1 igual a 2. A criança pode ser dessa forma. Você pode pegar 2 canetas. Ó, tenho uma caneta, tenho outra aqui. Tenho uma, tenho quantas aqui? Então, ao total, tenho quantas canetas nas minhas mãos? Ou seja, você pode ensinar de diferentes formas, por exemplo, para uma criança, que 1 mais 1 é igual a 2. Né? E esse é um exemplo muito simples e muito bobo, só para a gente poder entender que construção de conhecimento é algo muito complexo por conta dessa diversidade de formas pelas quais nós podemos ensinar a um aluno alguma coisa. Né? E muito mais importante de como a gente pode ensinar é como o aluno aprende. Né? Eu não sei exatamente em que disciplina é falado sobre isso. Eu não lembro exatamente qual disciplina, mas tem uma disciplina do curso de vocês, que eu já lecionei, mas eu não me recordo agora o nome dela, que menciona essa questão da pluralidade de formas com as quais um aluno tem a capacidade de aprender dentro da sala de aula. Então, por exemplo, tem alunos que aprendem mais ouvindo, tem alunos que aprendem mais lendo, tem alunos que aprendem mais escrevendo, né? Tem alunos que aprendem mais reproduzindo, né, aquilo que o professor está fazendo. E, por mais incrível que isso pareça, tem alunos que aprendem repetindo. Né? Que é muito comum, é uma polêmica, na verdade, que tem acontecido com as turmas, que a gente observa muitas vezes. O professor explica alguma coisa, né? O professor acabou de falar alguma coisa lá a respeito do assunto da aula, e aí aparece aquele aluno assim, levanta a mão. Ah, professor, então quer dizer que isso é isso e isso é isso aqui? O aluno repete tudo que o professor acabou de dizer. Tem gente que se revolta com isso. Ah, por que esse fulano aí levanta a mão, tira tempo, concentração do professor só para repetir o que ele falou? Eu não sei se é o caso de alguns de vocês aqui que de repente, não sei se tem gente aqui na sala que faz isso, eu estou conhecendo vocês agora, né? Vou descobrir isso com o tempo. Ou se de repente, dentre vocês aqui, tem gente que se incomoda com esse tipo de atitude, de certos colegas, né? O colega vai lá, a pessoa acabou de falar uma coisa, o colega vai lá, levanta a mão e pergunta, professor, é isso aqui que você acabou de falar? E repete tudo que o professor disse. Essa é a forma do aluno aprender. Então, essa pluralidade de formas de você construir conhecimento em sala de aula precisa ser respeitada. E isso começa já na academia. Então, você não pode, por exemplo, tolher do seu colega a forma dele de aprender. Então, se o seu colega aprende repetindo tudo que o professor fala, sei lá, se você realmente não suporta isso, a hora que você vira ele levantando a mão, sei lá, tampa os ouvidos, olha para o outro lado, para o teto, para o chão, vai ver que horas são no celular, vai responder um WhatsApp, não sei. Faz alguma coisa diferente, mas respeita o campo do colega. Né? Porque a construção do conhecimento dentro de sala de aula, ela também envolve o respeito, né? Quando você... José, eu já vou te dar a palavra, tá bom? Só concluir que raciocínio. Então, é importante a gente ter a consciência de que cada um vai aprender de uma forma e cada um constrói conhecimento de um jeito. Então, por exemplo, a Maria do Socorro, ela pode ela aprende escrevendo, né?
mas o Luciano, ele só aprende lendo. E a Alice, ela só aprende lendo em voz alta. Né? E aí começa a incomodar o Luciano, porque o Luciano está fazendo a leitura mental e a Alice está lendo em voz alta. Né? Então, opa, peraí, dá para tu ler em silêncio aí? Não, peraí, mas essa é a minha forma de aprender. Sei lá, se afasta, vai um para cada lado, ou o Luciano coloca um fone de ouvido, não sei. Né? É importante o respeito ao espaço do outro, né, para que a gente consiga, de fato, concretizar e fazer florescer essa pluralidade de formas, né, de possibilidades de construção de conhecimento na sala de aula. José, você queria falar alguma coisa? Sim, sim, professor. Com relação aí o que o senhor está falando aí da pessoa não entender direito, supostamente aí levanta a mão e faz a mesma pergunta que o professor fez. Tem alguns ditados que dizem tudo, né? Primeiro, quem não chora não mama. Aí tem quem tem boca vai a Roma, né? Então, se eu não tirar a minha dúvida, os colegas não vão tirar. Então, aquele que se incomodar, que o senhor falou mesmo, tapa os ouvidos. Tudo uma questão de respeito ao espaço do outro. Às vezes, e é muito importante colocar isso, pode acontecer de eu estar aqui, sei lá, explicando uma mesma coisa de 1000 formas diferentes. Aí, por exemplo, o José não está entendendo. Eu vou chamar de José porque é José Izan, mas vou chamar de José. O José não está entendendo. Eu explico uma vez, professor, não entendi. Aí eu vou lá e explico de outra forma. O José, professor, eu ainda não entendi. Aí eu vou lá e explico de novo. Enquanto eu estou explicando, aí está ali a Joyce do lado dele, dá uma cutucada, ô José, o professor Bruno quis dizer isso, isso e isso. Agora eu entendi. Nem sempre, e é por isso que é importante dizer isso, nem sempre o professor ele vai conseguir transmitir do jeito certo. E aí, para que se tenha a noção de que o conhecimento está sendo construído na sala de aula, o feedback do aluno é muito importante. Muito, muito importante. E é por isso que eu digo para vocês, isso é uma coisa prática que a gente vai trabalhar na sala de aula todas as semanas. Gente, se vocês não entenderam alguma coisa que eu falei, que eu expliquei, que professor não, professor, se é que na chamada, tem uma mãozinha aqui no aplicativo de vocês, que é o recurso de levantar a mão. Assim, amassa esse negócio com vontade na tela do teu celular aí para eu entender. Professor, eu não entendi. Eu explico de novo quantas vezes for necessário, mas eu não vou permitir que aluno meu saia da minha aula sem entender conteúdo, certo? Não tenham vergonha, não tenham medo. Pedir para o professor repetir, vai perder tempo. Não é perda de tempo. Perda de tempo você vai ter lá na frente depois, para de repente ter que reaprender uma coisa que você poderia ter perdido aqui comigo, que é o espaço de você errar. Academia é isso, gente. Aqui, para nós, a academia, a sala de aula, é o espaço de nós errarmos, porque a gente aprende aqui. O mercado de trabalho ele não te dá a possibilidade de errar. E se você erra, você é punido. Aqui dentro, se você erra, você aprende. No mercado de trabalho, você é punido. Então, se você quer aprender, aprenda agora. Esse é muito importante, tá? Prosseguindo, né, a questão também da evolução do atendimento escolar e os novos desafios, né? Porque a gente sabe aí que, especialmente no nosso país, a educação não é algo tão valorizado, né? A gente sabe, a gente está careca de saber disso, e uma coisa que deixa isso cada vez mais óbvio é essa bendita pandemia, né? Se vocês forem parar para perceber, e é uma crítica minha enquanto professor que eu faço, né? Enquanto professor e enquanto ser humano, enquanto um civil, né? Um cidadão, um pagador de impostos e tudo mais, né? Que veja, toda esse fuzuê, essa algazarra aí de pandemia e decreto, taxa de decreto, pode isso, não pode aquilo, mas o bar funciona, o shopping funciona, a academia funciona, mas a escola não pode funcionar. Então, a sensação que a gente tem, pô, vocês podem até discordar de mim, e a gente pode ter um outro momento aí para discutir sobre esse assunto, até porque a gente está nos minutos finais da nossa aula. Mas vejam como é curioso isso, né? Porque a impressão que a gente tem é que parece que o coronavírus ele só está dentro das escolas. Parece que o coronavírus ele não está no bar,
não está no shopping, não está na academia, não está em nenhum outro lugar. Né? Nas festas clandestinas, porque a gente sabe que tem, e tem muitas, né? Não está naquela reunião de amigos ali que você faz dentro da sua casa. Ah, minha casa é âmbito, né, particular, ninguém, não aparece qualquer pessoa aqui, então é gente que eu confio. Mas qual é a recomendação sanitária? Não pode aglomerar. Não é que a recomendação diga não pode aglomerar com desconhecidos. A recomendação é não pode aglomerar. Não interessa se outra pessoa está tendo cuidado que você tem ou não. Não pode. Mas a gente faz mesmo assim, né? Então, é curioso como a educação ela é banalizada no nosso país, né? Quando se fala, por exemplo, de 10% do PIB para a educação, é louco. Mas a gente pode investir muito mais em educação, em ciência, né? O genoma do coronavírus, por exemplo, ele foi mapeado por uma cientista brasileira, né? Vocês devem se acordar isso lá no começo da pandemia. Então, não estou falando isso aqui para politizar, porque eu sou totalmente apolítico. Estou colocando isso do ponto de vista lógico, né? Então, para vocês entenderem que a educação no nosso país é uma coisa que não é levada a sério. E por conta disso, qual é a consequência? Né? A gente tem um atendimento escolar muito baixo, ou quando ele existe, é precário. É ruim. Né? E como a gente pode pensar nisso? As escolas que não têm uma infraestrutura de qualidade, né? Não tem, sei lá, não tem carteiras adequadas para os professores e para os alunos sentarem, né? Desenvolver suas atividades, não tem recursos tecnológicos, não tem, às vezes, merenda. Às vezes, acho que vocês podem saber disso, mas às vezes a merenda escolar pode ser a única refeição daquele aluno. E às vezes nem isso tem. E o aluno ele vai para a escola não para estudar, ele vai para comer. E eu não estou falando isso para chocar ninguém, não, porque todo mundo aqui sabe disso, né? E não é uma realidade distante de nós. Então, é importante vocês, principalmente, que já vão sair agora, né, da instituição, já vão se formar e vão, se Deus quiser, e espero eu, né, começar a atuar nos campos profissionais que vocês escolheram, vocês vão perceber a realidade escolar. Ela não é essa coisa linda que os números mostram, que a lei mostra, que a lei manda que tem que ser daquele jeito. Não é. Né? Então, é importante a gente ter essa consciência. Então, nós vamos perceber um pouquinho, estudar um pouquinho sobre como esse atendimento escolar evoluiu ao longo desses anos, apesar de não ter sido uma evolução que eu, particularmente, considere boa. E vamos começar a entender quais são, afinal de contas, os desafios que nós temos aqui que superar, que temos que, né, enfrentar aqui, para que a gente, de fato, possa, em algum momento das nossas vidas, da nossa história, dizer assim, hoje o Brasil tem uma educação de qualidade. Então, são coisas que a gente vai, assim, de forma muito sublime, a gente vai dar uma estudada durante esse semestre, né, em algum momento das nossas aulas, e vamos entender um pouco sobre isso, tá? Que, afinal de contas, é a realidade que vocês vão ter que enfrentar depois que vocês estiverem já atuando nos campos que vocês escolheram, tá? E, por fim, a questão do trabalho didático do professor na avaliação educacional. Por que a gente fala sobre isso? É muito importante que o professor ele tenha, de fato, um olhar didático para aquilo que ele faz. E por quê? Mas isso não é muito óbvio, professor? Tipo, um olhar didático, professor, pedagogia, escola. Parece que a palavra didático já remete a isso, né? Como se fosse algo óbvio. É igual aquele pleonasmo, né? Subir para cima. Se você está subindo, óbvio que é para cima, não para baixo. Então, parece um pouco óbvio, né? Mas não é todo profissional da educação que sabe ser didático. Né? E acho que o próprio aluno ele já consegue experimentar isso. Então, é muito interessante que a gente tenha essa consciência de que não é todo profissional de educação que sabe ser didático. Então, essa é uma qualidade que todo professor, especialmente o professor, mas, claro, todos os outros profissionais envolvidos nesse contexto de ensino-aprendizagem, mas especialmente o professor, né, ele tem que ter esse olhar didático.
e tudo que ele faz, toda a atuação dele dentro de sala de aula e, claro, fora de sala de aula, no que tocar ao ensino-aprendizagem, tem que ter um olhar didático. E isso vai refletir na avaliação educacional, que vai tocar não só a avaliação que ele faz com os alunos, mas como a avaliação que é feita em torno do próprio trabalho dele, né? Então, a gente vai entender, a gente vai pincelar um pouquinho sobre isso, para entender melhor como é que, de fato, eu consigo ser didático, o que é, afinal de contas, essa didática envolvida no trabalho do professor e outros aspectos que são correlatos a isso. Então, de forma geral, esse é o panorama da nossa disciplina. A gente vai verificar muitas dessas coisas, né, durante o andamento do nosso semestre. Eu espero de verdade que a gente tenha a oportunidade de ter aulas presenciais, mesmo que na forma híbrida, como a gente já vem pensando há algum tempo para a Unip, né, para os nossos alunos. Claro, com toda a segurança, respeitando aí os protocolos sanitários, né, determinados pela Anvisa, pela OMS, né, pelo governo do estado, e de forma a assegurar não só a saúde dos funcionários, mas principalmente a saúde e as vidas dos nossos alunos, tá? Então, por hoje, gente, eu vou encerrar por aqui. Vou abrir esse espaço aqui, não sei se alguém quer fazer alguma colocação, né, falar alguma coisa ou tirar alguma dúvida. Vou deixar aqui aberto para vocês perguntarem. A gente ainda tem mais 3 minutos aqui. Alguém quer perguntar ou falar alguma coisa? Professor, Pode falar. socorro. Eu gostei de você ter dito que realmente acertou. Eu só aprendo escrevendo. Eu, assim, escuto, mas se eu não estiver escrevendo o que eu estou escutando, eu não consigo aprender. É bem interessante a gente tem que olhar para o aluno como um aluno, né? Eu não posso, por exemplo, olhar para a Doiana, eu acho que é assim a pronúncia do nome dela, da mesma forma que eu olho para a Luziane, da mesma forma que eu olho para a Aniele, da mesma forma que eu olho para a Francis Dalva. Não posso. Cada aluno é um aluno, cada sala é uma sala, e cabe ao professor, e vocês vão entender isso no labor de vocês futuramente, que essas diferenças, essa diversidade tem que ser respeitada. Então, por exemplo, com vocês aqui eu trato de um jeito, mas daqui a pouco, há 20 minutos, né, no Noite B, eu vou ter uma outra abordagem, porque é uma outra turma, porque são outras pessoas, que inclusive eu já até conheço, né? Então, são abordagens diferentes e a gente precisa respeitar os limites e a diferença de cada um. Né? Ô, José, queria falar alguma coisa? Sim, professor, e com relação à estrutura escolar que a gente tem, né? Que o Brasil ele já não dá um suporte assim favorável para a educação de todo, particularmente do país, né? Aí Uhum. então a gente vê nas escolas públicas aí o que acontece aí, crianças vão, né? Que às vezes tem só aquela merenda mesmo que é da escola. Ele vai para a escola para merendar, porque a gente sabe que a situação não está fácil para ninguém e agora piorou mais ainda com essa pandemia, né? E muitas vezes a gente não tem um suporte bom nem na escola particular, que às vezes fica também a critério de quem de quem comanda, né? Por exemplo, numa época dessa teve escolas aí que fecharam, certo? Aí Uhum. então as que estão sobrevivendo, elas estão tentando fazer o melhor possível para ter aquela estrutura adequada, porque como não tem digamos que um caixa 2, que poderia ser uma coisa assim que ia ajudar muito, né? Todas as escolas particulares, sendo que a pública a gente não tem suporte para quase nada. Que a gente, quem está numa escola pública sabe que tem que tirar do próprio bolso às vezes para suprir a necessidade do material que a gente precisa utilizar. Então eu acredito assim que essa pandemia aí ela veio para destruir mesmo o para detonar mais o âmbito escolar, né, que já não tem um suporte bom. Para acabar de completar, os governantes são todos corruptos, que só pensam particularmente neles, né, porque
Aí, ó, a população está aí a mercê. Aí tem decretos, a população não pode sair para trabalhar, alguns professores ficaram desempregados. Aí a situação, a tendência é ficar cada vez mais crítica. Eu, particularmente, eu não sou a favor de político nenhum ter esse salário grande aí que tem. Se pudesse dividir com a educação, até mesmo com a saúde, né, que está uma calamidade, aí eu acho meio que bagunçado o Brasil. Infelizmente, a gente vive uma realidade que nosso governo não ajuda. Mas cabe a nós, enquanto profissionais de educação, lutar e ser a voz para, de fato, fazer a diferença na educação brasileira, né? Senhores, esgotamos aí nossa aula, já estouramos nosso tempo. Relembrando, tá? Representante de turma, se estiver aqui ou se não tiver e vocês conhecerem, por favor, entre em contato comigo por PV aqui no Teams, para eu te dar meu número de celular, você vai ter meu WhatsApp e aí a gente vai trocando figurinhas, tá? Senhores, muito obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês, gostei da participação aqui, 40 alunos na aula, isso é muito bom, gostei do engajamento de vocês, a participação dos colegas que falaram aqui. Relembrando, ao final de semana, essa aula vai para o YouTube também, tá? Depois eu vou subir a aula para lá e depois eu deixo o link aqui para vocês. E a gente se vê na próxima semana, tá? Já iniciando o capítulo 1 da nossa ementa, tudo bem? Então, muito obrigado pelo tempo de vocês, senhores. Uma boa noite, um bom descanso e até a próxima terça-feira.